Olá, boa noite. Está no ar mais um GoitaCast Aurora, número 94. Aí, chegamos aí o 9.4. Quem diria? Eu sou o Ricardo Lopes, ao meu lado ele, o Cris. Sempre aqui, boa noite, salve rapaziada. No centro da bancada, o nosso historiador Matheus Alvarenga. Boa noite a todos. Hoje, como vocês podem ver, né, um cenário diferente, né? O nosso operador entrou no clima. A gente vai falar aí de escravidão, abolição da escravidão em Campos dos Goytacazes. Então a gente já entrou no clima, né? Está todo mundo no passado, século XIX. Cenário histórico. Muito legal. Eu acho que podia até ficar esse direto, sei lá, ficou mais claro, assim, legal, maneiro pra caramba. Parece que a gente tá ali na Beira Rio conversando, cara, mó viagem. E hoje, como já foi falado, o tema vai ser sobre a escravidão, que não deu para abordar muito bem da outra vez, né, que a gente dividiu aí com outro convidado. Mas eu só queria lembrar uma coisinha, que GoitaCast tem o patrocínio aí, a parceria da Boutique do Pão, do Parque Imperial, com o nosso lanchinho. Na verdade, o Matheus só veio por conta do lanche, tá? Não foi para falar de nada, não. Lanche não vem aqui, não. Só o lanche. E a Boutique do Pão do Parque Imperial, que fica na rua Professora Brandino de Melo, 339, telefone DDD 22 99 781 7016. Nas redes sociais, @Boutique do Pão 339. Boutique do Pão é a minha padaria. A nossa. A nossa, isso aí. De vocês também, ó. Compre lá. Meu amigo Bill. E aí, né, hoje o Matheus veio inspirado, né? Ele tava com saudade, a gente não conseguiu marcar um encontro com ele aí em julho, né? Mas, não, julho é agora, né? Ele não vem em junho, eu tô viajando. A gente tá em julho, junho já passou. Quase acabando. E eu já tô combinando com ele pra mês que vem, que o cara é fera demais. E aí, Matheus, vamos falar da escravidão, o que você trouxe de legal pra gente aí, cara? Pessoal, boa noite novamente. Mas só para situar onde a gente está aqui, estamos no século XIX. Aqui estamos num palco montado aqui na Beira Rio. Na verdade, essa rua que está aqui, que eu estou apontando aqui, ela não se chamava 15 de novembro. Ela só batizaram ela com esse nome por causa do golpe republicano. E aí, para fazer alusão à data, eles trocaram o nome dessa avenida aqui, né? Aqui está o Rio Paraíba, né? Nesse lado aqui. E do lado aqui era a Avenida Dom Pedro II. Certo? Aí com o golpe da República, esse negócio de ressignificar e tal, colocaram a Avenida 15 de Novembro. E aqui do lado do Ricardo, creio eu que já seja a Praça das Jornadas e a Praça São Salvador. E acredito também que aí do seu lado, atrás do Ricardo, era o... creio que seria a antiga casa de Santa Casa de Misericórdia, que foi demolida para dar lugar a um estacionamento e depois para dar lugar a um shopping. Então, pessoal, nesse clima de século XIX, é sempre bom contextualizar que o tema é um tema sensível. A gente tem até que tomar cuidado com alguns termos, tal, porque existem algumas limitações nas redes que acabam interpretando mal algumas coisas. Então, sempre gosto de falar, escravidão no século XVIII, XVII, XVI, XV no Brasil, até meados do século XIX, era uma prática muito comum no Brasil, né? Então, antes que se fale qualquer coisa, infelizmente, naquela época o escravo ele era visto como um objeto, era um pertence, era uma propriedade. Então, a gente vai ver que ao longo desse podcast, vamos perceber aí algumas ações covardes, né, em cima de alguns escravos, e que isso pode até mesmo assim talvez causar uma repercussão negativa, mas infelizmente era a realidade da época. A gente não pode aqui falar de história sem contar como realmente ela aconteceu, né? Encobrir com palavras bonitinhas, com Barbie, com Frozen, infelizmente a gente não pode fazer isso, né? Mas isso aí, vamos falar sobre Campos no século XIX, Campos no século XVIII e XIX. Alcançou aí um grande destaque na região da antiga província do Rio de Janeiro, ainda na capital do Império. E Campos se destacou bastante por exportar cachaça e açúcar. Campos tinha várias usinas funcionando, diferentemente de hoje, que tem todas elas quase paradas. Chegou a exportar mais de um recorde, mais de 20 mil toneladas de saca de açúcar para o exterior, batendo recordes atrás de recordes. Então, Campos era a cabeça do estado do Rio. Inclusive, chegou-se a cogitar
ainda no século XIX, depois no começo do século XX, a transferência da capital do Rio de Janeiro para Campos, né, devido à sua influência. Que no caso, né, só acrescentando, seria a capital do Brasil, né? Não, seria a capital do estado mesmo, Estado. da província. A capital do Brasil continuaria ali. Tô de recuperação. Continuaria sendo o Rio de Janeiro, mas por quê? Porque aqui era um local de grande fartura no açúcar, era uma grande praça comercial, a proximidade que Campos tem com Minas Gerais, com o Espírito Santo, facilitava também o comércio e as negociações. Maior cidade do estado. Isso, era a maior cidade, tinha... Nossa, Campos era muito maior do que era hoje, né? Algumas, como exemplo, Itaperuna, essas cidades que hoje são emancipadas, pertenciam a Campos. Então você imagina o tamanho desse monstro. Até hoje é grande, né? Campos fazia fronteira com Minas, então, né? Quase. Porque Itaperuna chega quase ali em Minas. Isso eu não sei se fazia, mas provavelmente se não fazia, se aproximava disso, né? E aí, segundo o reinado, Dom Pedro II no poder, a classe senhoral estabelecida no Brasil, obviamente que Campos, por ter diversos engenhos, né, infelizmente tinha muita mão de obra escrava. Inclusive, a maior mão de obra escrava que tinha, a quantidade que me refiro, ficava do lado de lá. Esse lado aqui, ó. Não, de Cris, lá do outro lado do rio, que era onde era chamada o distrito de Santo Antônio de Guarulhos. Hoje é comumente chamado de Guarulhos. Escravidão era do meu lado, não entendi nada. Eu também moro lá. Então, nesse lado, né, de Guarulhos, aqui estava a maior concentração de mão de obra escrava. Alguns livros, alguns historiadores dizem que por volta de 54%, 55% estava tudo do lado de lá. E pro lado de cá, né, do lado do nosso ilustre Ricardo, estava aí a classe média, vamos dizer assim, os profissionais liberais, professores, comerciantes, alguns barões, como por exemplo o Barão da Lagoa Dourada, do Liceu. Tinha uma parte também eclesiástica, tal. A parte mais desenvolvida da cidade era desse lado aqui, né, onde é a cidade hoje realmente ali é onde Praça São Salvador. Os intelectuais, né? Isso, ali, os intelectuais, os jornais, que é o tema também bastante conhecido. Então, pessoal, eu sempre trago essa questão. No Brasil, as coisas sempre são mais devagar, sempre são mais graduais. No nosso caso, muito em razão, eu culpo principalmente uma cultura que foi herdada dos portugueses, a questão da prática da escravidão. Os brasileiros tiveram dificuldades em se desvencilhar dessa mão de obra, como até, por exemplo, nos Estados Unidos eles tiveram e acabaram entrando em guerra. Aqui não teve guerra por causa disso, mas beirou muitas vezes a isso. E a necessidade de mão de obra escrava, anexada às grandes fazendas, às grandes lavouras, acabaram por não diminuir a procura da mão de obra escrava, acabou por aumentar, né, de maneira absurda. Do Brasil colonial ao imperial, há um salto muito grande de africanos vindos para cá. Ao ponto que já falei no outro programa, né, sobre a questão dos ingleses, começaram a cobrar soluções para acabar com isso aqui, quer dizer, pelo menos no Atlântico, e Campos não se diferenciava disso. Acontece que por volta de 1840, 50, vou dizer melhor assim, 1850 para frente, o que vai acontecer? É uma transformação social. O que era visto como comum, como tranquilo, escravidão, você tem um escravo, já começa a ser questionado por valores cristãos, por valores morais, éticos. Isso acaba entrando na sociedade, mas especialmente na classe média, entre professores, advogados, médicos, que começa ali um processo de desintoxicação do Brasil com essa escravidão impregnada. Claro que isso não aconteceria de maneira pacífica. Houve muito problema, porque o Brasil tinha uma classe dominante, uma classe senhoral. O imperador, ele era cercado por essa classe senhoral. Portanto, o imperador tinha algumas convicções, como por exemplo a escravidão, como um empecilho para o progresso do Brasil. Isso é claro na historiografia do imperador Dom Pedro II. Só que ele era cercado, não estou fazendo defesa de Dom Pedro II, não, estou falando fato. Ele era cercado por essa classe senhoral. Então, todas as ações tinham que ser mantidas, tinham que ser feitas de maneira
desculpe o termo, lubrificadas. As coisas que combatiam a escravidão, elas saíam do Dom Pedro II, iam para algum ministério e tinha que ter uma conversa bem explicada de como essa regra vai atingir a classe senhoral e se a classe senhoral vai sair muito ou menos prejudicada. Claro que até essas leis mesmo, a lei dos sexagenários, a lei do ventre livre, todas elas, de certa forma, elas foram conservadoras, porque elas não aboliram a escravidão de maneira mais radical, mas sim cautelosa, certo? E aí, quando essa classe média nova chega e se esbarra com esse cenário, aí eu vou pedir até o Josiel, se possível, para colocar a imagem do jornal. Acho que é a terceira imagem que eu mandei para o nosso amigo Josiel, o operador. Começa a surgir os jornais, mas esse jornal em específico, ele surgiu lá para esse jornal aí, 25 de março. É um jornal completamente abolicionista que vai surgir em 1884. Esse daí é de 17 de julho de 1884 e lá, redator e proprietário, o Luiz Carlos de Lacerda, né? E o que esse jornal fazia? Esse jornal ele era muito diferente dos outros jornais da cidade, como, por exemplo, o maior da cidade era o Monitor Campista. O Monitor Campista, por exemplo, aceitava anúncios de escravos fugidos. Os donos perdiam os escravos e colocavam no jornal lá: perdi meu escravo, nome tal, característica tal, eu pago recompensa por pegar ele de volta, trazer de volta para mim. Esse jornal não aceitava. Muito em prol da personalidade e das convicções que o seu redator proprietário tinha, que era o Luiz Carlos de Lacerda, que foi um monstro na cidade. Muita gente foca no José do Patrocínio, mas, na minha opinião, na cidade de Campos, quem foi o maior, né, o cara que realmente enfrentou botou a cara na reta, tomou até tiro por causa disso, foi ele, Luiz Carlos de Lacerda. O José do Patrocínio, não estou diminuindo a importância dele, mas acontece que o José do Patrocínio, a sua ação principal não ocorre em Campos. Então, como a gente está falando de uma história regional, quem fica aqui e fica batendo de frente com os proprietários de escravos aqui é o Luiz Carlos de Lacerda. O José do Patrocínio, ele vai para o Rio, ele faz viagem para São Paulo, para o Ceará, Então, quem fica aqui enfrentando isso é o Luiz Carlos de Lacerda. Seria uma linha de frente mesmo, né? Isso. Inclusive, nasceram no mesmo ano. Eles nasceram em 1853 aqui, tanto o José do Patrocínio quanto o Luiz Carlos de Lacerda, e eles eram até amigos. Já se conheciam bem antes do circo pegar fogo, né? Só que o José do Patrocínio saiu daqui, foi pro Rio, muito cedo. Virou farmacêutico lá, depois ele começou escrevendo, se não me engano, num jornal chamado A Gazeta do Povo, ou A Gazeta de Notícias. Ele tinha uma coluninha lá, onde ele escrachava os caras que tinham escravos, né? E o Carlos Lacerda não, ele ficou aqui, ele foi pro Rio tentar se formar, não conseguiu, desistiu ou não conseguiu, uma coisa do tipo, ele não terminou seus estudos lá no Rio, como era de praxe, né? Sociedade que tinha um dinheirinho e tal, ia pro Rio, ou ia para Portugal, se formava e voltava. Ele foi para Niterói participar da construção de uma estrada de ferro, onde ele contraiu a malária. Ele teve uma dificuldade nas pernas, muito em prol dessa doença que ele pegou ainda novo. Quando ele volta para cá, ele encontra várias sociedades emancipatórias de Campos e ele começa a participar disso. A diferença é que quando ele cria sua própria sociedade abolicionista, que levava o nome dele, o Clube Abolicionista Luiz Carlos de Lacerda, era diferente desses outros grupos emancipatórios. Por quê? Qual era a diferença? Por exemplo, um que era mantido pelo o doutor Herédia de Sá, ele trazia recursos para poder se pagar alforrias. Pegava dinheiro, tal, juntava ali e libertava, sei lá, uns 15, 20 escravos nas suas sessões. Essa sociedade criada pelo Luiz Carlos de Lacerda era diferente. Por quê? Ela era mais radical. Então, as pessoas que participavam, os amigos dele, entrava dentro de fazenda, sequestrava escravos. Libertava na marra. Né? Então, era a atuação diferente. E o Luiz Carlos de Lacerda, ele, por exemplo, depois disso, que ele participou da criação de várias sociedades emancipatórias, ele criou esse jornal. Esse jornal ele tem um cunho diferente, porque tinha concorrência do Monitor Campista, mas ele falava coisas que o Monitor Campista não falava, porque ele era completamente abolicionista, como eu te falei. Então ele não aceitava coisas que defendiam escravidão,
Nesse jornal era só artigo esculachando o chefe de polícia, falando mal de proprietário de escravos. Então, cara, uma imprensa completamente, legitimamente verdadeira, né? Um caso que você não vê hoje em dia. É difícil você ver uma imprensa desvencilhada. Até ele atacava também, já a princesa Isabel questionava também, batia de frente com o poder imperial, batia de frente com o poder senhoral, batia de frente com todo mundo, não tinha limite para esse cara, né? Mídia independente, né? Era a mídia independente da época, né? E a classe média apoiava ali esse jornal. Só que a importância desse jornal era tanta que começou a incomodar os proprietários de terra da região. Porque, além disso, ele fazia o quê? A maioria das pessoas de Campos, falo com propriedade isso, não sabia ler nem escrever. Boa parte, né? Então, como que um jornal faria tanta diferença na vida dessas pessoas? Alguém tinha que pegar essas letras e transformar em verbo, em palavras, né? Então aconteciam esses encontros, tipo uns meetings em teatro. Tinha um teatro muito antigo na época chamado Império, né? E a maioria dessas discussões, dessas audiências, dessas palestras ocorriam lá e contava com a presença do povo. Uma coisa também que esse jornal fazia, por exemplo, tem um proprietário de terra lá, um fazendeiro que maltrata os seus escravos. Ele vai no jornal, coloca o nome do cara e fala o que o cara está fazendo com o escravo. Quando não isso, nesses meetings, nessas reuniões, que não reuniam poucas pessoas, assim, muitas, já chegou a reunir mais de 1.000 pessoas, né? Em Campos, naquela época não tinha essa população, que hoje é 500 mil. Ele trazia, por exemplo, o caso do escravo Teodoro, de 14 anos, que estava todo machucado, maltratado pelo seu dono, todo ferido. Ele pegava esse escravo e colocava na frente dos seus discursos e mostrava, olha o que eles estão fazendo. Porque essas crueldades ocorriam, muitas delas, como eu te falei, pro lado de Guarulhos. Então, afastado dessa sociedade ali, mais requintada, né? Muitas coisas as pessoas não viam. E ele trazia, olha o que eles estão fazendo. Isso é anticristão, é antimoral, papapá. Ele começava a discussão, os caras são os monstros. E a igreja tinha muito poder nessa época, né? Tinha ainda uma certa relevância, né? Do século XVIII, XVII, depois do período medieval, ela vai perdendo, principalmente num período chamado Iluminismo, ela vai perdendo ainda vai reduzindo a sua, como posso dizer, o seu poder, né, na sociedade, vou dizer nem na sociedade, porque os costumes eles continuam, mas de intervenção, nessas coisas do tipo. E aí, quando ele fazia isso, você acha que, poxa, você pega hoje uma pessoa normal ali que foi linchada por alguém, você coloca ali na Praça Salvador e mostra que uma pessoa fez isso com ela, a gente já sente uma indignação muito grande, né? Então ele fazia isso e isso comovia a população. O que acontecia? Esses fazendeiros, eles tinham a defesa, eles tinham o apoio dos chefes de polícia regionais. Então eles faziam o que queriam praticamente. No caso desse jornal, o 25 de março, tem até o caso do Deodoro, acho que tá eu até esqueci, tá? Eu tirei um printzinho. É a primeira imagem. Vou até fazer uma leitura, se puder colocar em tela cheia, eu faço a leitura. Isso saiu do jornal 25 de março. Olha lá, o título é esse: O cúmulo do barbarismo. Anteontem, estacionava na rua direita um homem de cor preta, maior de 70 anos, aleijado das pernas e que, com dificuldade, auxiliado por um pau, fazia os movimentos de locomoção. Tratando incontinentemente de indagar quem era, soubemos que é Antônio Congo, escravizado de Amélio Areias, residentes na rua Travessão do Nogueira. Recolhido ao nosso estabelecimento, o jornal, 25 de março, que ficava na Rua dos Andradas, número 70. Descobrimos nas costas sinais de sevícias recentes e que que estava ali ardendo em febre. Depois de medicado, comunicamos ao senhor delegado de polícia o ocorrido, pedindo-lhe providências para mais esse infeliz. É o cúmulo do barbarismo, aliado a mais
requintada perversidade, surrar-se um pobre velho, maior de 70 anos e aleijado. Tão monstruoso atentado foi presenciado por um sem número de pessoas que, indignadas, protestaram contra tanta desumanidade. Aí o texto segue, para finalizar. Olha aí, veja bem, eis aí o que são os escravocratas. A idade, o sexo, os inválidos, nada lhes merece o menor respeito, desde que pertença a essa maldita instituição que estabelece bárbaras e cruéis distinções, quando Deus, em nome da humanidade, pregou a igualdade de todos os homens. Surrar-se um aleijado maior de 70 anos é o cúmulo do barbarismo. Jornal 25 de março, 14 de agosto de 1884, na página 4. Então, o cara, para falar isso, por uma sociedade perigosa daquela, com homens que tinham poderes, o cara, ele tinha que ser, para não falar o palavrão, ele tinha que ser muito bom mesmo e corajoso. Na verdade, esse escravo, ele nem poderia ser escravo com 70 anos, né? Sim, acho que ali não se trata, talvez, de um escravo, mas por ele ser da cor negra, né? Ah, entendi. Porque a instituição, ela não... A instituição da escravidão é muito mais do que só a escravidão, de você pegar um humano e escravizá-lo, mas é também você agir de preconceito, de machucar, de fazer maldades, discriminar, isso aí. É uma coisa que está até hoje na nossa sociedade, né? Mas, para vocês verem, eu trouxe esses textos aí para vocês verem como que o cara era corajoso, né? E se puder até colocar a foto dele agora, o Luiz Carlos de Lacerda. Você imagina a vida de um escravo antigamente, né? O cara já nasceu escravo, vivia a vida toda passando por isso, o cara... Que vida, hein? E ele era trabalhado para aceitar aquilo até pela igreja, né? Que Deus quis que você nascesse assim, Deus quer que você seja escravo, aquela coisa, Deus quer. A instituição, a Igreja Católica, assim, eu não gosto muito de falar de instituição, porque as instituições, elas são feitas por pessoas. E pessoas cometem erros, né? Pessoas podem ser boas, pessoas podem ser ruins. E acredito eu que em cada instituição que firmou a nossa sociedade passaram homens ruins, né? Mas essa questão da Igreja Católica no passado, mas acredito que isso aí seja bem mais para trás, né? No período medieval, que se sustentava esse discurso, né? De que o escravo, ele tem que estar escravo mesmo e tal. Mas depois de um tempo, as coisas, a humanidade, ela vai evoluindo, contudo, as instituições também vão, de certa forma, e vai mudando assim até chegar nos tempos de hoje, né? Hoje a Igreja Católica não tem como nem falar, né? Assim, que ela, hoje em dia ela promove o racismo, promove, né, essas coisas, porque elas passam por transformações, né? Reformas. Isso. Aí tem até a imagem do Luiz Carlos de Lacerda, e ele era tido assim, as pessoas descreviam ele como um homem corajoso, de bigode fino, não era bigode grosso, bigode fino, mas que tacava o terror, né? E olha aí, o Ricardo até confundiu com o Nilo Peçanha, né? Dá uns traços, né? Eu olhei de longe e eu sei que era o Nilo. Eu acho que todo mundo era meio parecido nessa época, né, cara? Tinha um padrão. Quase todo homem tinha bigode, mulher só quando portuguesa, né? Sim. Aí, pessoal, se vocês acham que a classe senhoral assistiria isso quietinhos, vocês estão muito enganados, né? O que aconteceu nessa época? Épocas remotas de campos, épocas que a sociedade campista era ativa. Não temos hoje uma sociedade... Eu gosto de fazer... Você percebeu? Eu gosto de fazer essa jogada, comparar um pouco do ontem com hoje. A sociedade campista hoje é uma sociedade inerte. É uma sociedade que você rouba e as pessoas ficam quietas. Eu acho que não é só campista, não, cara. Eu acho que o Brasil... Não, Brasil geral, né? Mas... Tinha um ditado, o pessoal falava, né? Que Campos é o espelho do Brasil. Também a questão dos coronéis, né? Cidade tem até hoje coronéis. Pô, esses meninos aí. Os meninos também gostam, né? Mas a sociedade, ela não era assim. A sociedade, na época, no século XIX, ela conseguia, não comparando com, na minha opinião, naquela época, a sociedade mais ativa, na minha opinião, mobilizada, era a americana. Tá? Os caras, eles realmente se organizavam e brigavam.
A brasileira Mais sempre à foi frente, mais de né? esperar acontecer Mais as pra cá. coisas. De cima para baixo. Portanto, a independência dos Estados Unidos foi uma obra assim, de líderes e do povo. Né? O povo participou ali daquele processo de maneira muito ativa. No Brasil tivemos um líder monarca, né? E que virou uma monarquia e que as ordens elas vinham de cima para baixo, naqueles moldes do século XIX. Até hoje é assim. Né? As pessoas elas esperam as coisas virem de cima para baixo e não sabem lutar por direitos, não sabem brigar por direito de expressão, não sabem nada. Na circunstância atual, todo mundo tem medo de ir na praça levantar alguma placa. Não sabe o que vai Verdade. acontecer. Você vê- Eu não vou citar nome, mas vocês sabem do que eu estou falando. Como sei. Entendeu? Você mas vê como é diferente em outros países. Você vê na França, qualquer coisa que... Cara, lá também é outra. Qualquer coisa, o também. nego tá na rua quebrando tudo. Lá no meu top Qualquer 3 coisa, de qualquer sociedades realmente mobilizadas. lá- A inglesa também é. Lá os caras cobram, tipo assim, ao vivo, cara a cara. E se você, eu que sou um pouco mais velho, né? Mas falando de história, foi ontem, né? Em 92, a questão do impeachment do Collor, teve aquele movimento dos caras pintadas, que hoje não teria mais. Não. Né? E isso em 92. Pra história foi ontem. Nem pode ter. Eu enxergo hoje a sociedade como um todo, profissionais liberais e imprensa, ou a imprensa ela é comprada, né? As redes de comunicações elas recebem alguma coisa para poder ficar quietinha, como já vi alguns jornais, né? Não vou citar Verba nomes também. publicitária. Tinha um jornal aí que adorava fazer Já pintar. Não vou citar nomes, um líder aqui. E percebe-se claramente, né? Porque enquanto o jornal fica fazendo matérias para defender um governo, você fica assim, pô, o cara só fala bem, não fala mal. Né? Que imprensa é Até essa? alguns poucos anos atrás tinham dois jornais que aí era até engraçado. Engraçado. Um batendo e outro defendendo. Só tu olhava assim. Bate e o outro Era passa muito pano. nítido, muito nítido, muito nítido. Claro, né? De Nem qual lado disfarçava. cada um tá. Aí, logicamente, as coisas não saíram muito bem. O Luiz Carlos de Lacerda ele começou a ser perseguido e chegou até ser expulso de Campos. Adivinham por quê? Por perturbar a ordem, por atos antidemocráticos. Antidemocráticos, exatamente. Ele foi expulso daqui, foi pro Rio. Quando ele chegou no Rio, né? Cara, José do Patrocínio, a sociedade toda mobilizada. Ele escreveu, olha, eu cheguei lá, foi muito bem recebido, tinha hotéis, tinha advogados à minha disposição, pá. E depois ele volta para Campos, uns 4 a 5 meses depois, de novo, ovacionado. O jornal ele tinha apoio de quem? Da sociedade, a maioria, até os escravizados gostavam, a sociedade e os profissionais liberais ali, muito brigando com eles. Grupos artísticos, essas bandas de Lira de Apolo. Quando ele chegou, começou tocando, pá. O cara era um monstro, um líder. E o que acontece? A coisa ficou pior, porque os caras não esperavam que ele tirasse ele dali, que ele voltaria com festa, com gozo da sociedade, pá. Voltou por cima, né, cara? Aí começou a violência. Aí começa a violência na história de Campos, tudo ali dentro de 1884 até 1888. Vamos botar assim. O que acontece? Foi feita, liberada, aprovada a lei dos sexagenários. Isso foi em 1885, se não me engano foi em 13 de julho. E aí o que essa lei previa? Que os escravizados com maior de 60 anos de idade, eles deveriam ser libertos. Mas... tá. Então, em 84 foi por isso que eu falei que ele não poderia ser escravo com 70 anos, mas não tinha lei ainda. Isso. Foi no ano seguinte, Em 85, quando isso ocorreu, a lei dos sexagenários previa isso. O escravizado com maior de 60 anos, ele poderia ser libertado com uma condição. Ele tem que trabalhar mais 5 anos. Lembra que eu falei que as leis elas têm esse caráter conservador? Não à toa, porque quem aprovou ela foram os próprios conservadores e muitos deles envolvidos nessa prática. Eram senhores. Tinha que trabalhar mais 5 anos para poder indenizar o proprietário. Caraca, bicho. Se você ridículo, tá lá desde os cara. seus 0 anos... Trabalhando de graça. Brincadeira, né? Nem um ano você tinha. Se você já trabalhava pro cara lá, sei lá, você tava lá com, dentro da fazenda dele,
Esses 60 tem que trabalhar mais 5. Aviso prévio. Fora que a expectativa de vida, vocês sabem, né? Às vezes você nem chegava, você pagou rico 63. Não. Mas o fazendeiro já sabia que você tá ali nos seus últimos 5 anos e tirar seu couro mais ainda, né? Só, pessoal, que é aí que tá um grande problemão que aconteceu em 1885. Campos quase consegue a emancipação de 13 mil escravos em 1885 por força de Luiz Carlos de Lacerda. Por quê? Tinham vários profissionais ali, liberais, advogados, doutores, que enxergaram na lei uma brecha para poder liberar todos os escravos. Qual era essa brecha? Hoje nós temos RG. O escravo, na época, ele tinha matrícula. Então, essas matrículas, muitas delas, dos escravos aqui de Campos, eram matrículas falsas. Era um registro falso, mentiroso. De onde o escravo veio, qual a idade... Mentira. É só para poder legalizar o escravo e tê-lo. Era o pedigree. Isso. E aí, cara, aí deu um problemeiro. Gosto de falar problemeiro porque é daqui de Campos mesmo esse termo, né? Porque o Luiz Carlos Lacerda entrou nessa e falou, olha, agimos na lógica. Se é libertado o escravo com mais de 65 anos ou 60, de acordo com a matrícula dele, logo questiona-se a matrícula porque a matrícula é falsa. Então esse escravo pode ter mais idade. Esse escravo, na verdade, ele está irregular, porque haviam leis que obrigavam o proprietário a ter tudo certinho. Então descobriu-se que a maioria dos escravos aqui de Campos, eles não tinham essas matrículas regulares. E aí ele falou, então logo vocês têm que libertar tudo aí, porque tá tudo irregular. Cara, isso assustou demais a sociedade senhoral, que eles ficaram loucos, foram pra corte questionar. E aí ele também, o jornal massacrando em cima, que tá tudo errado. Os escravos, eles tinham leis que obrigavam eles a ter a matrícula. Por que tem que ter a matrícula? Porque naquela época eu chegava lá, pego um negro lá, é meu escravo. Uma vez o cara é livre. É pra evitar isso. O proprietário ia lá, pegava, tem uns 20 negros ali, vou pegar ali, vou botar na minha fazenda. Lembrei que em filme 12 anos de escravidão agora. O cara era liberto, os 20 eram libertos, então era pra evitar isso. Então, com base nisso, esse jornal ficou matutando, estão fazendo sacanagem, né? Tem coisa errada. Todos eles estão irregulares, então logo eles têm que estar livres. Só que manobra pra lá, manobra pra cá. Inclusive, um dos homens que estavam na época na frente, se não me engano era o Tomás Coelho, muito tempo atrás, era o conselheiro. Ele agiu contra isso. Não, você está errado, não pode. Só que a parte investigativa do jornal era tanta que tem essa parte no jornalismo, a parte investigativa, que investigou que esse mesmo conselheiro havia dado parecer favorável para a libertação de um escravo que estava com matrícula irregular, utilizando os mesmos argumentos do jornal 25 de março. Então logo eles têm que estar livres porque ele está sem matrícula, a matrícula está irregular. E o jornal agora questionava como o senhor, se é homem, o senhor está falando que não pode fazer isso se você já deu parecer favorável para libertar um escravo por esses mesmos argumentos que agora nós sustentamos. Olha só como eles colocavam a moral das pessoas, dos políticos, dos líderes em xeque. E o que aconteceu? O governo foi e forçou a barra. Não, também quem tá com matrícula irregular também tá tudo escravizado. Vai continuar na mesma condição. E aí, cara, o Luiz Carlos de Lacerda se sentiu assim, completamente... Poxa, ele tava botando muita fé, o jornal tava botando muito, vão ser livres, são 13 mil. Frustrado, né, cara? O que esse cara vai fazer? Ele vai chegar com o seu jornal e dizendo, olha, os escravizados sofreram uma nova escravização. Eles eram livres por lei, por direito, e reescravizaram essas pessoas. O que você acha que ia acontecer quando um escravo ouvisse uma notícia dessa? Fogo no canavial. Foi o que começou a acontecer em Campos. Rebeliões, fugas em massa, e ele estava no meio. Inclusive, cara, eu não sei por que esse cara não tem filme. Não sei, porque ele tem tudo tipo assim, Martin Luther King tem filme, Nelson Mandela tem filme, todo mundo tem filme, mas os caras aqui de Campos mereciam também. Verdade. O que ele faz? Ele vai em fazenda para abrir a porteira. Ele vai fazer isso na cara mesmo. E uma delas em São Gonçalo. Não é São Gonçalo do Rio, não. É porque São Gonçalo era um distrito que tinha aqui em Campos que hoje se chama Goitacazes. Goitacazes, é. Né?
que ele fez? Ele foi numa fazenda que ele recebeu informação, denúncia, que tinham escravos sendo maltratados lá. Ele entrou naquela fazenda, ele soltou os escravos, veio trazendo os escravos no vagão do trem. Ele sequestrou o trem pra trazer os escravos, tá? Ele sequestrou um trem. Cara sinistro, hein? Chegando aqui na cidade, no centro, foi preso. É. Só que eu falei com você, Xandão né? tava lá. Ele foi preso. Aí, como eu falei com vocês, ele tinha muito apoio dos advogados, então sempre conseguiam soltar o cara. O cara sempre estava solto. Era reincidente, mas estava solto, né? Ele ficava solto e continuava fazendo isso. E aí o que vai acontecer? Lembra do peixe frito? O que eu falei, o cara com cara de peixe frito era o capitão de polícia. Dentro do jornal tinha lá escrito Capitão Peixe Frito. Não sei até hoje. Por quê? Porque uma tese de doutorado na faculdade vai ser isso. Por que o capitão de polícia de Campos era chamado de Peixe Frito? Não sei. Mas aí a polícia começa a cercar esse jornal. E entrando nesse jornal, ele encontra lá isso escrito. Manda apagar aquilo. Os redatores: não vou apagar nada. Vocês estão errados que vocês estão entrando no jornal. A imprensa é livre. A polícia sacou a arma e eles também sacaram. E aí, bang bang dentro da redação do jornal na Rua dos Andradas. Imagina essa loucura. Na Rua dos Andradas. Correria pra lá, correria pra cá. Luiz Carlos Lacerda foge também. E olha que interessante, tinha uma parede falsa dentro daquele jornal. E essa parede falsa estava com o quê? Com escravizados livres, que ele escondia ali dentro para poder despachar secretamente pro Ceará. Porque no Ceará, para quem não sabe, a escravidão terminou mais cedo lá, em 1885. Então ele fazia esses ex-escravizados, né, libertos por ele mesmo, ir pro Ceará para eles viverem lá. Não preciso falar mais nada sobre esse cara. Naquela época, enfrentar aquilo tudo. Outra coisa também, além do jornal ser atacado, é nesse contexto que eu tô falando para vocês. O jornal ele foi atacado nesse momento que o jornal defendia a libertação desses 13 mil. Tamanho medo também da classe senhoral de perder essa força de trabalho, os caras ficaram doidos com ele. Tem que matar esse cara. E chegaram à conclusão: temos que matar ele. Tá? Temos que matar o Carlos Lacerda. Eu não sei por quê, porque todos os Carlos Lacerda são meio nervosos, né? Tem um do Rio também que, né, ele batia de frente com o Getúlio Vargas com uma pistola aqui na cintura. Então não sei o que esses Lacerda têm. Mas aí ocorre que nesses simpósios que ele dava, nesses discursos, tinha um cara chamado Barba Ruiva. Vou tentar até pegar o nome dele aqui. Tá acabando o tempo? Temos quantos minutos ainda? 15? Tá bom. Esse cara, que era chamado de Barba Ruiva, muito conhecido na cidade, era um fazendeiro. Ele é Raimundo Moreira, tá? Ele vai nessas palestras que tem o Luiz Carlos Lacerda e tal, e ele tenta entrar nesse teatro, o Império, e ficava na porta. A turma sabia que ele queria matar o Carlos Lacerda. Inclusive esse cara era tão louco que esse Raimundo, ele tinha um cavalo, e o nome do cavalo dele era qual? Escravocrata. Pensei que é peixe frito. Não. Escravocrata era o nome do cavalo do cara. Daí dá pra você ter noção da mentalidade desse rapaz. Ele tentou invadir, não conseguiu. Não sei se foi ele e tal. Nas narrativas eu não sei, não fala. Mas aconteceu que teve um apagão nesse teatro. Eles tentaram invadir e começou um tiroteio. Naquela época as pessoas também tinham armas, né? Então tiro pra lá, tiro pra cá. Ele tentou assassinar o Luiz Carlos Lacerda. Por quê? Ele viu um cara, se tiver como colocar a imagem do Luiz Carlos de novo, pra eu poder narrar certinho o que aconteceu. Ele tava querendo matar quem? O Luiz Carlos Lacerda, que é esse bigodudo aí. Ele encontrou um outro bigodudo no meio da confusão. Mesmo bigode, mesma fisionomia, magrinho. Atirou no cara errado. E não é a primeira vez que atiram no Lacerda errado. Porque se for pegar a história do Getúlio Vargas, vocês vão saber lá que o segurança pessoal dele tentou matar o Lacerda, mas matou o cara errado, né? O Lacerda saiu vivo. E mais uma vez aconteceu isso. A polícia... Sósia por acaso. A polícia não prendeu o Raimundo por falta de provas, né? Então havia também uma rivalidade entre o Monitor Campista e o 25 de Março. Tal modo que um era diferente do outro.
né? Como eu falei, algumas características. Eles não aceitavam postagens de anúncios de escravos. O monitor campista aceitava. E dá a entender que os redatores eles não se entendiam um com o outro, né? Haviam trocações de farpas na imprensa campista. E aí, essa é a história do Luiz Carlos de Lacerda. Ele vão tentar assassinar ele diversas vezes e ele sempre vai se manter firme. Numa dessas situações, acontece que dois negros que já foram escravizados eram muito amigos deles. E esses caras resolveram fazer justiça por conta própria. Porque esse Raimundo estava tentando matar o Lacerda e não conseguia. Eles foram lá e mataram o Barba Ruiva, o Raimundo, né? E aí eles foram correndo, arrancaram a orelha do cara, foram correndo falar com o Carlos Lacerda. E aí foi aquela questão, né? Quem que mandou matar? Quem matou o Raimundo Barba Ruiva? E aí, não foi peixe frito. Não foi peixe frito. Aí os escravos eles foram apreendidos, ex-escravizados foram presos e condenados a trabalho forçado pro resto da vida. E aí, depois disso, depois dessa cena, acabou que o Luiz Carlos de Lacerda ele não foi mais o mesmo, por causa desses escravizados, ex-escravizados que fizeram justiça com as próprias mãos, né? E tentando defender o cara, ele acabou se sentindo mal. Isso aí, claro, foi depois da abolição. Mas acontece que a abolição que ocorreu no 13 de maio libertou talvez poucos escravos em Campos, porque já estava estourado o caos. Antes da princesa Isabel dar a canetada final, como eu falei, eles evitaram a emancipação de 13 mil escravos. Esses 13 mil acabaram se revoltando e promovendo o caos na cidade. Então já não tinha muitos escravos. A coisa se mantinha, como eu falei, botando assim, de curta, talvez de maneira até grosseira, de 1850 para baixo, aqui estava a sociedade e aqui estava o Estado, de mãos dadas nesse quesito. Escravidão, show de bola. Depois de um tempo, há uma separação brusca, devido à transformação que a sociedade foi sofrendo, e houve uma separação, que ficou a classe senhoral e o Estado sozinho, e a população de um lado contrário. Então, essa cisão, ela promoveu grandes transformações no Brasil. E com muita luta, né? Não foi fácil para isso. Então, depois ele vai falecer em 1897 nesse estado, né, de tristeza por causa da situação dos caras que tentaram salvar ele. Então essa é a história do Luiz Carlos de Lacerda, que foi um monstro. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, eu puder responder de curto modo essa história do Luiz Carlos de Lacerda. Eu acho que ele merecia um filme, cara. Que história, né? Aproveitar da boa noite aí quem tá assistindo a gente pelo Facebook, que é o Freitas, que é minha esposa, boa noite. Júnia Lopes, minha mãe, boa noite. Selma Zácaro, boa noite. Dá uma olhadinha no YouTube. Zácaro. Esse no YouTube não, e no Instagram. No Instagram, algumas pessoas aí entraram, a Clara, Magno, João Carlos, Natan, Ian. Ali é que é D3. Oi. Derek, Poliana, Miriam Gomes, Mara Oliveira, Marilene Neves, Cíntia e Carlos César. Boa noite aí a todos. E quem tiver uma pergunta, né, sobre esse personagem que a gente está conhecendo melhor hoje, né? Porque a gente não estuda muito isso na escola, né, cara? Eu tava até vendo, né, que a gente aprende na escola até a questão das cores da bandeira do Brasil, que é verde das matas, amarelo do ouro, azul do céu, e não é bem assim, né, cara? São brasões de famílias. O caso da bandeira, né, é uma das... como fizeram, eu comecei o programa falando que a rua que está atrás de mim é a rua 15 de novembro, mas ela foi ressignificada. Sim. Porque não existia nada de especial em 15 de novembro antes do golpe. Sim. Era uma data normal. Toda essa ruptura, toda ruptura de Estado, um Estado ele é depois há um golpe, há uma coisa do tipo, ele acaba mudando as características. Basta ver, por exemplo, pega por exemplo a Rússia. Antes do golpe dos comunistas, dos socialistas, em 1917,
eles mudaram o nome do país e mudaram também a bandeira. Era a Rússia, né? E passou a ser a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A bandeira também mudou. No Brasil não foi diferente. No Brasil, quando ocorre a queda do Estado Imperial, a bandeira, que, como o Ricardo está falando, que tem simbolismo verde, é da Casa de Bragança, o amarelo em losango é característica do brasão da Dona Leopoldina, da Casa de Habsburgo, né? Essa bandeira ela foi propositalmente feita como tipo uma bandeira de casamento. O brasão do Pedro, o brasão da Leopoldina. E ali no meio, alguns aspectos da história mais antiga do Brasil, né? Alguns elementos no globo da navegação, o ramo de café, a economia. Era a maior riqueza, né? O tabaco. Se puder até colocar aí no Google, se conseguir, José, bandeira imperial brasileira. E dá pra colocar bandeira imperial brasileira versus, né, bandeira Brasil atual, Brasil República, bandeira imperial, bandeira república. Aí vai dar pra se notar as semelhanças, né? E aí do outro lado o tabaco, né? Tem até a terceira imagem explicando também ali. Mas parece que ela sofre algumas mudanças nela mesma, né? Na própria bandeira imperial. A terceira imagem, essa daí, ó. Tá vendo? Essa aí tá explicando o que eu tô falando agora. Né? Então ali, a coroa. Vou tentar colocar na tela pra gente ver. Então tudo sofre mudança. Não foi diferentemente com essa rua. Aquela praça que hoje é a Praça da República, que fica na rodoviária, era a Praça da Constituição, em menção à Constituição de 1824, a primeira do Brasil independente. Né? Então essas... Olha lá. O ramo, isso aí. O verde representa a Casa de Bragança, o amarelo representa a Casa de Habsburgo, como eu falei. O ramo de café representa a economia. O outro ramo, o tabaco também, que era um sustentáculo da economia imperial. A coroa real de diamantes, né? Em cima tem a cruz ali, tá um pouquinho, quase em consonância com a cor do Habsburgo ali, o amarelo. Tem uma cruz ali que tá por cima do imperador, por cima do reino é Deus, né? As estrelas, elas simbolizam as províncias que haviam naquela época, né? Província do Rio, província de São Paulo, hoje são estados. Aquela ordem, a ordem da Cruz de Cristo, né? A esfera armilar é um símbolo da navegação, né? Essa parte do meio central da bandeira, o coração da bandeira, ela faz menção ao descobrimento, né? Porque os cavaleiros da Ordem de Cristo foram os que estavam embarcados nas naus que descobriram o Brasil. Portanto, a primeira bandeira do Brasil é essa cruz aí. A primeira bandeira do Brasil é essa. E aí, a esfera armilar, porque foi através dessa grande época que Portugal atravessou, que foi a Era das Navegações, né? E aí, essa é a bandeira. E o brasão também verde ali é o brasão da Casa de Dom Pedro I. E eu achava que eram 2 ramos de café, mas é um de tabaco e outro de café. Eu pude ir no liceu e visitar aquele casarão. Eu não sei se muita gente observou, né? No salão principal do liceu tem vários detalhes, tem aqueles espelhos gigantes. E todas as alegorias, todos os enfeites que aquele casarão tem ali o JM, que significa José Martins, que foi o proprietário daquele imóvel, José Martins Pinheiro. E do lado dele, assim, ou por cima, tem tipo uma cobra. Se você conseguir colocar, Gisele, também, serpe, só colocar serpe. Ou trono imperial brasileiro, para colocar trono imperial, que dá pra ver também. E tá bem pequeno, cara, que eu tive que olhar de perto pra ver aquilo. Era uma serpe. A serpe, ela é um animal místico. Ah lá, dá pra ver. Essa primeira dá pra ver. Por cima do trono ali do imperador Dom Pedro II, Dom Pedro II tem uma serpe, que é um animal que é uma mistura, é um animal místico, que ele tem corpo de serpente, tem asas de dragão, também tem cabeça de dragão. É uma mistura, é um animal híbrido. E esse animal, ele era o protetor, o guardião, o protetor simbólico dos Braganças. Quem são os Braganças? São os antigos reis de Portugal, né, que vêm numa linhagem até chegar no Dom Pedro II. Então tem um simbolismo muito forte nesse trono imperial brasileiro. Olha lá, esse aí, aquele animal que tá lá em cima, tá vendo? É verdade, é. Isso, e o José é fera, olha aí. O cara é fera. O cara é fera, um monstro.
E ali o animal está por cima. Por que ele está por cima do trono? Porque, na mística, a serpe ela defende o trono dos Braganças. Como Portugal era Bragança, no Brasil também continuou sendo Bragança, ele passou para o Estado Imperial, ele passou para a cultura da monarquia imperial também aqui no Brasil. Então, lá no Liceu tinha essa serpe também. Né? Não sei se era um tipo de agrado que aquele senhor fazia para a família dos Braganças. A lenda que esse animal tem é que ele protege o trono do Brasil para que não se sente nele um tirano. Nele se sentará a lenda, né? O primogênito, o imperador de direito do Brasil. Então, quem guarda o trono é esse animal. Né? Tem essa mística. Enquanto vira o verdadeiro Bragança, o primogênito, para se sentar no trono, esse animal ele tem por função proteger o trono imperial brasileiro. E atualmente tem um pombo. Então é isso. Adora defecar na cabeça das pessoas. Aí, essa imagem, inclusive, ela está lá no Museu Nacional, tá? Eu estive perto desse trono aí também. E tem, se não me engano, tem 2 tronos lá. A coroa imperial, ela está ela está em Petrópolis. Petrópolis, eu vi. Você viu? Lá no museu tem a coroa, tem assim... As carruagens. Peças de roupa. Cara, é muito legal. As carruagens. Cara, que riqueza, cara. Que detalhe. Era tudo muito bem feito, né, Sim, cara? aí você pega um ponto interessante para finalizar esses minutos finais. A República não é porque eu faço defesas de algumas pautas consideradas monárquicas que eu vou atacar injustamente o regime que se sucedeu posteriormente. A República ela chega no Brasil com crise de identidade gravíssima, porque não tinha Brasil República, nunca existiu. O Brasil desde 1500, mesmo com um rei lá no outro lado do oceano, era monarquia, governado por um vice-rei que ficava no solo brasileiro depois de um tempo. Então, o povo, eu li um artigo também recentemente que o povo, quando viu as naus de Dom João VI chegando, cara, o povo tava louco por ver o rei chegando com a corte, isso no Rio de Janeiro, né? E o pessoal ficou louco ali, alucinado, pessoas querendo ver o rei, cadê o rei? Porque, o cara tá lá do outro lado. E isso nunca aconteceu em nenhuma história de nenhum outro país. O quê? De um rei largar, sair do seu país, sede, vamos botar a metrópole, como coloco, e ir para uma colônia. Isso nunca existiu. Só no Brasil. Então, por que a América Hispânica se separou em vários países? Questionam-se até hoje os historiadores. Talvez pela falta da presença do rei. Quando Dom João VI chega aqui, que foi um outro monstro também na história, ele consegue unir um território que estava tendo crise de separação. Como eu falo, né? Quando eu dou aulas de Império do Brasil, o Brasil ele não tinha uma unidade como hoje tem. Por exemplo, se chegar um navio inglês e tacar uma bomba no Rio, garanto a você que o Brasil todo vai se unir para poder resolver esse problema. Na época, não. Tinha rixa com Bahia, tinha rixa, cada um com os problemas. Então, quando o rei chega, ele consegue centralizar e manter o território. Unificar, de qual forma? Na espada também já teve que defender, entrar em territórios que estavam em rebelião e cortar através da força, mas conseguiu manter. Você já imaginou se você fosse para Salvador e tivesse que pagar um passaporte, tirar um passaporte para você ir para um outro país? Caramba. Que loucura, já parou para pensar nisso? Então você olha para o lado, o brasileiro tem que ter orgulho disso. Olha para o lado e vê os outros países. O Peru, desse tamanho. A Argentina... É grande. O Peru, desse tamanho. Não que eu tenha visto. A Colômbia... Continua. Pequena também. Assim, em termos de comparação com o Brasil, é um monstro. O Chile, um pedaço fininho, um filete. A borda foi só do continente. A bordinha. O Uruguai se separou do Brasil, né, na época. Pequeno. E aqui é um monstro. De língua portuguesa ainda, onde o resto do continente fala espanhol. Então o brasileiro, às vezes, ele tem que ter um certo tipo de pensar. Nossa, estamos num país gigante, nós devemos valorizar isso tudo, né? E não retroagir com as coisas que foram conquistadas com sangue, né? Com independência, com democracia, com liberdade. São valores que o brasileiro não deveria abrir mão. Mas que, com 2 bananas e uma paçoca, as coisas estão mudando, né?
Infelizmente. Acontece também, né? O povo não conhece a própria história. Isso. É verdade. E hoje, né, o tempo voou de uma forma assustadora. Estamos chegando a mais um final de Goitacast. Quero agradecer aí ao grande Matheus Alvarenga, nosso historiador. Né, é muito legal, né, cara? A gente aprender coisas que a escola não ensina, né? A escola sempre ensina que Dom João VI era um bundão. E não foi bem assim, né? Comedor de coxinha. Exatamente. Aí bota lá nos Quintos dos Infernos, que bota ele como um bundão e tal. E a história tem essas coisas, infelizmente. E é bom falar com quem sabe, né? Com quem pesquisa. A gente tá aprendendo ainda, né? A gente pesquisa, aprende todo dia, né? Tá sempre buscando. Em movimento. Né? Por isso que sempre temos aí história nítida no Goitacast. A maioria tá vendo o jogo do Flamengo, mas vai ficar disponível no YouTube. Gabigol não vai lutar por você, não. E é isso. Até quarta.